a pesquisa na área de câncer vem evoluindo, e eu quero dar o exemplo de novos inibidores que estão sendo usados dentro da pesquisa da área de oncologia. E por quê? Vocês sabem que a oncologia, o câncer, sempre fascinou, né, os cientistas, e óbvio que existe uma demanda enorme, né? Não são todos os tipos de câncer que têm um prognóstico bom. Hoje em dia melhorou bastante, mas ainda existem vários que não tem. Hoje em dia a gente entende muito mais sobre a biologia do câncer comparado a vários anos atrás. Quando se começou a estudar quais são as causas do câncer, a gente viu logo que existem alguns genes que são mutados. E um deles, por exemplo, que foi descoberto lá em 1983, é o KRAS, ou em inglês KRAS, que é um gene importante para a via que nas células normais, em determinadas circunstâncias, vai ser ali, digamos, ativado, fazer uma progressão celular de crescimento, replicação da célula. Só que quando esse gene está mutado, ele funciona como uma espécie de drive, né? Algo que quica a célula, né? Dá um chute na célula para ficar replicando. Então a célula tem uma espécie de autoestímulo, sem precisar de estímulo externo do microambiente que ele está. E desde então, se criou essa ideia de que, bem, se existem algumas proteínas que estão mutadas, a gente pode criar inibidores. E o KRAS, para mim, ele é um desses genes chaves, porque ele está presente, pessoal, em 25% dos tumores. Ele é mais comum em câncer de pulmão, coloretal e principalmente pancreático. Só que o que a gente pode fazer, tirando a vantagem dessa informação biológica, para dar para o paciente. Então uma das coisas era fazer um inibidor específico para essa proteína, né? Você tem um gene que está mutado, vai fazer uma proteína diferente, e aí você cria um inibidor que vai ligar nessa proteína diferente e vai cancelar ela, né? Cancelar o efeito dela. Nos últimos anos isso tem sido feito e é muito legal, eu fico muito feliz de ver a evolução dos inibidores de KRAS, porque desde o primeiro dele, né, que foi um inibidor, o primeiro dessa classe, né, da empresa Amgen, teve resultados positivos para câncer de pulmão. Já foi aprovado, né? Então hoje em dia a gente tem uma possibilidade de tratamento para esses pacientes. Então quando se tem um câncer de pulmão, as pessoas pegam biópsia, a gente sequencia esse pedaço de DNA. Se a gente vê que está mutado, esse inibidor específico para essa proteína mutada pode ser usado e vai melhorar no prognóstico do paciente agora. Eu me lembro quando saiu o primeiro artigo mostrando justamente o inibidor se ligando na proteína e como que isso foi algo a ser celebrado, né? Porque quando saiu esses papers na época, as pessoas estavam tentando fazer esse tipo de coisa há muito tempo. E aqui vocês podem ver na imagem de que finalmente conseguiram, com uma boa resolução, com um bom poder terapêutico para esses pacientes, né? E isso é incrível você parar para pensar. E agora, e como eu falei para vocês, bem, tem para pulmão, mas para coloretal também. E para câncer de pâncreas, né? Que agora acabaram de sair outros artigos, como eu posso mostrar aqui para vocês. Estão testando essa mesma droga em câncer pancreático avançado e também uma outra, né? Mas para que a mesma mutação que acontece no KRAS para câncer coloretal. Esse tipo de inibidores vão revolucionar, né, o tratamento na área de oncologia e vão trazer uma espécie de medicina personalizada. Atualmente, você tem um regime de tratamento. Quando o paciente chega com câncer, você dá certas drogas e você não leva tanto assim em consideração quais genes específicos estão mutados nas células dos pacientes. Por quê? Porque antes se tratava câncer da maneira assim, as células replicam, então machuca o DNA, né? Porque tem que ficar replicando, então machuca lá o DNA que eles param. Só que isso tem um efeito colateral enorme. A partir de agora, existe um grupo argumentando que esse paradigma talvez tenha que mudar. Talvez você pega a célula cancerígena do paciente, faz um mapeamento do tipo de mutações que você acha, por exemplo, do KRAS, e você vê que tem a mutação, você já começa dando um inibidor específico. Isso ainda tá para muito debate, mas isso é uma das coisas que tá desafiando o status quo da ciência dessa área oncológica. A gente vai ver o que vai acontecer durante esse tempo, mas o importante, pessoal, entendendo a biologia que tem uma proteína mutada e dando um inibidor específico para isso, vai mudar totalmente a vida do paciente, né? Uma vez que a gente sabe qual tipo de câncer tem esse painel de mutações, a gente pode começar a dar drogas específicas para essa mutação. Acredita em mim que isso vai trazer uma sobrevida para os pacientes jamais vista, né? E a gente vai ver isso acontecendo, só que a gente precisa se preparar para isso, né? Os centros de hospitais, tu tem que preparar para você ter esse painel de sequenciar o gene, para ter a droga que é específica, ter essa medicina personalizada, integrada, justamente na equipe, né? Porque, querendo ou não, envolve vários tipos de conhecimento para fazer esse tipo de medicina e esse tipo de tratamento, né? E a gente precisa integrar isso aí, a gente precisa trazer toda essa informação para
o paciente. E claro, o Carras ele é uma dos genes mutados. Existem vários outros que nós não conseguimos ainda trazer inibidores para tratar. Mas essa fica e ainda é uma das missões que os cientistas têm de trazer esses inibidores e talvez até mudar o paradigma de tratamento dos pacientes oncológicos. É impressionante o que a gente tem conseguido fazer nos últimos anos em relação aos pacientes oncológicos. E a gente vai continuar fazendo, com certeza. Aprendendo mais, existe muita coisa para aprender. Existe muita caixa preta ainda dentro da área da biologia em relação às células, mas também do câncer, né? Vamos esperar essa medicina personalizada que chegar mais no Brasil também. E, claro, isso tudo tem como resultado um melhor prognóstico para o paciente e uma melhor sobrevida. E uma esperança maior para um diagnóstico que não é nada fácil de receber. Então é isso aí, pessoal. Até mais. A gente se fala aí. Dá o seu like. Até mais.